Eu fiquei preocupada. Gente, que tempos são esses? Coisa mais louca. Coisa mais louca, uma maratona. Uma maratona Não, isso não. aqui. Camila, tá tudo sob controle. Ai, consegui chegar, graças a Deus. Você Vamos está lá. bem? Tô super bem. Eu fiquei tão contente de estudar de novo esse tema, porque é um tema que eu gosto, eu dou esse tema com frequência, mas eu fui dar uma atualizada, fiquei tão contente com as coisas que eu encontrei. Você não viu, Ana? Que Menina, maravilha! você me mandou um calhamaço Um de coisa do calhamaço. Boba. Um calhamaço, gente. A quantidade de literatura que a gente vai citar aqui. Ó, vamos fazer um housekeeping aqui, como eles falam. Galera, É. aperta aí o aviãozinho, manda para os seus amigos, diz que eu e a musa do ombro estamos aqui. Ó, tô fazendo. Faz isso aí também, Ana. Ó, acabei de fazer. Diz que a gente Mandar. está aqui e assim a gente chama mais gente para vir aqui conversar com a gente sobre esse assunto, tá? Eu vou desligar os comentários nos primeiros 30 minutos para a gente deixar essa tela mais clean, para vocês focarem aqui. Valdo Parisotto, Olha que mentira. honra! Tá vendo? Sabe que ele foi você sabe que ele foi meu professor, né? Olha isso, ele é uma lenda, um ícone na nossa profissão. É Que, mesmo. que honra, seja É. bem-vindo. A todos que chegaram, que dedicaram aí um tempinho para ficar essa uma horinha conosco. Eu vou desativar os comentários e daqui uns 30 minutos eu A gente ligo volta. eles de novo. Muito obrigada, professora Ana Maria, por me incluir nessa sua semana Golden. Essa semana é dourada. Tá incrível. Você tá fazendo um trabalho espetacular. É da gente, ó, tirar o chapéu, assim. Tô boba de ver. Tá servindo de inspiração. Obrigada, viu? Camila, eu tô estudando muito, tô aprendendo muito. É Assim, eu muito faço bom pelas isso, né? pessoas, mas eu tô bem me aproveitando, viu? Não... Mas é claro, a gente tem que absorver, né? E tirar para as Né? nossas aulas, para as nossas pesquisas, para as nossas interações do Nossa, futuro. Isso aí não tem preço, não. Isso aí ninguém tira da gente. Bom, vamos lá, minha gente. Ó, quase 100 pessoas. Olha que maravilha, Ana. Vamos lá. Vamos falar hoje de ombro subluxado. A é. gente, há um mês atrás, não tenho certeza, talvez um pouco mais, a gente falou sobre ombro doloroso. E foi uma live bem bacana. As pessoas começaram a bombardear de perguntas sobre ombro subluxado. Então a gente combinou, peraí, Uhum. vamos separar esses dois assuntos e vamos falar de subluxado na próxima. Então eu vou fazer uma contextualização primeiro desse levantamento da literatura que a gente fez para essa live, só para vocês entenderem da importância e da dimensão desse assunto. Então, ó, quando a gente pensa sobre o potencial de recuperação do membro superior dos pacientes após um AVC, a gente tem alguns fatores que, quando eles têm na primeira semana após o AVC, é preditor de uma pobre recuperação deles lá depois de 12 semanas ou depois de 6 meses após o AVC. E um dos fatores que é preditor é dor no ombro. Então, dor no ombro é preditor de uma pobre recuperação. Isso é super importante porque isso tem a ver com a live que a gente falou hoje. Subluxação não é necessariamente um preditor da pobre recuperação de membro superior, porque tem outros fatores que são mais importantes. Mas quando a gente olha para os dados epidemiológicos da prevalência de subluxação em pacientes hemiplégicos, a gente fica de queixo caído, gente. Então, a gente está falando de uma complicação que é reportada na literatura em até 81% dos pacientes. Então, É muita até coisa. é muita coisa. E é claro que isso varia, então tem estudos que colocam de 56% a 81%, e tem estudos que colocam até 81%, esse do Turner aqui. E aí você fala, e realmente na prática clínica, quem está lá, mão na massa com os pacientes, a gente de fato vê com muita frequência o ombro subluxado. Eu acredito, na prática, da minha experiência prática, a gente vê mais pacientes com dor do que com ombro subluxado. E a gente vê pacientes com Normal. ombro subluxado, né, com relativa frequência, que não necessariamente está associado com dor. Às vezes eles têm a subluxação, mas não tem dor, e às vezes eles têm a subluxação e tem dor.
Então, para a gente começar a falar de subluxação, Ana, e isso é reportado, tem um artigo aqui de 1975, ele é uma relíquia. Ele fala assim, fraqueza muscular ao redor dos músculos do ombro pode levar à subluxação dos pacientes hemiplégicos. E aí a gente volta para a questão do que é que traz a estabilidade na articulação do ombro. Quais são as estruturas que garantem isso? E aí, Camila, eu quero fazer duas considerações muito importantes, inclusive de coisas que eu vi essa semana na minha participação com o pessoal do... Tá ouvindo baixo? Não, tô ouvindo ótimo. Tá. Tá ótimo. Que eu fiz uma live logo na segunda-feira com um ex-aluno meu de disciplina PAI, que é fisioterapeuta e educador físico, né? Então, assim, se tem alguma coisa que previne dor no ombro em geral mesmo, é você ter um nível de força muscular prévio. Então, assim, é fundamental a gente entender que o corpo humano, historicamente, antropologicamente, o que vocês quiserem falar, evolutivamente, ele é um corpo feito para sobrecarga física. E o sedentarismo e o uso menor do corpo como um todo, ele é prejudicial para o sistema músculo-esquelético, tá? Isso de forma geral. Tá. Quando a gente vai para ombro, a gente sabe que, né, as alterações estruturais de tecido, de ligamento, de cápsula, elas começam a acontecer por volta de 30 anos, que é uma idade muito tenra, se você for pensar, por exemplo, na maior fase de prevalência de AVCs e AVS. Então, se bem que a gente tem vários pacientes novos, viu, Ana? Cada vez mais, né? Cada vez O que mais. é muitíssimo preocupante. Mas isso, a gente tem aí um sistema estrutural que se deteriora depois dos 30 anos, e isso é natural, é senescência, é o processo do envelhecimento. Quando a gente olha a questão de estabilidade do ombro, primeiro de tudo, né? O ombro, muito diferente do quadril, é uma articulação mais instável. A instabilidade do ombro permite que a gente coloque a mão numa quantidade de volume de alcance muito maior do que outras articulações do corpo humano. Então, a glenomeral, em conjunto com a escápula torácica, ela tem uma função muito importante, que é possibilitar os alcances do membro superior numa gama de possibilidades muito grande. Para isso, a estabilidade, principalmente óssea, a gente abriu mão dela, né? Outra coisa que a gente abriu mão, e isso é evolutivo, né? Nós abrimos mão da nossa estrutura mecânica para alcances acima de 90 graus. Então, se você comparar escápula e úmero de chimpanzés, que seriam os nossos primos, irmãos mais velhos, né? Eles têm uma orientação de cavidade glenoide e um formato e uma inclinação de úmero própria para a atividade de ficar suspenso pelos braços, que a gente não tem no ombro. Então, a gente já tem uma cavidade glenoide relativamente menor à convexidade do úmero, e a gente também tem inclinações ósseas diferentes, mais próprias do trabalho abaixo de 90 graus, como uma coisa que mecanicamente protege o ombro. Mais especificamente em termos de estabilidade, uma vez que a estabilidade óssea é baixa, nós temos os ligamentos que reforçam a cápsula, e o nosso ligamento coracomeral é um dos ligamentos importantes, né? Ele tem aquele formato de Z, no qual a região mais anterior é mais frouxa. Mas eu queria fazer um movimento que muita gente às vezes não entende bem isso, né? Que é a questão da importância do recesso inferior da cápsula articular, que se você, por exemplo, colocar uma camiseta de tamanho menor que o seu, que ela for muito apertada, e você tentar elevar o braço, você vai sentir muita dificuldade. Então, a gente tem um recesso inferior na cápsula que existe para você ter mais amplitude, mas também quando você tem perda de estabilidade, a cabeça do úmero
né, ela desaba nessa Cai. região da cápsula, Uhum, né? uhum. E aí a gente tem, por conta da pressão interarticular e líquido sinovial, uma força de sucção, uma pressão interna negativa, que todo Uhum. mundo sabe que se tiver alguma lesão capsular se Se perde, perde. Uhum. que não é o caso dos nossos pacientes com AVC ou AVE, ela está intacta, a cápsula está intacta, mas o que se perde é parte muito importante da estabilidade do ombro, que é a estabilidade dinâmica. Então, especialmente no Por ação ombro, muscular, você diz. Por isso, sinergia muscular, na verdade, né? especialmente na fase plégica, né? Na fase em Aguda. que a musculatura tá com pouca atividade muscular, a gente Uhum. precisa lembrar que o manguito, ele funciona exatamente como o manguito do esfigmo mamômetro lá. O manguito rotador, ele está em torno da cabeça do húmero e toda a força de contração dos diferentes músculos que compõem o manguito rotador, muito para além da função de torque de rotação para abdução, eles fazem Uma uma compressão. atenção em Uhum. torno da cabeça humeral e a boa parte da força é uma força de compressão articular, né? Uhum. Que se perde no momento que o paciente está plégico e se desequilibra no momento que o paciente está parético. Uhum. No momento em que vai retornar. Então, a gente tem um período, uma fase aguda, em que o paciente, em geral, está com hipotonia, está plégico, está sem reflexos, né? Tem uma série de sinais negativos que a gente chama em função da lesão central. E conforme vai havendo essa transição, essa saída dessa fase plégica, dessa fase aguda, para a entrada de sinais positivos, que não é porque são positivos que é bom, mas significam que o sistema está Ação. começando a mandar algum tipo de informação, existe uma chegada de informação nos músculos de forma desequilibrada, Exato. né? Então, as sinergias musculares que deveriam funcionar apropriadamente passam a não funcionar, porque alguns músculos ficam excessivamente ativados e outros ficam pouco ativados. Quem É. você diria se eles tiverem que pensar em termos de músculo? Então, você falou, só voltar aqui, você falou a importância desse mecanismo de sucção e de compressão, a Uhum. importância da cápsula, a importância dos músculos, das sinergias musculares, e você não falou da escápula, não sei se de repente Ainda alguma. não. Vamos guardar isso, falando desses três. Vamos falar dos músculos, então. Quem você diria que tem que estar atuante? Quando você fala assim, o manguito é igual, a proporção da ação nesse manguito é igual para todos, ou tem algumas sinergias, algumas combinações que garantem mais estabilidade do que outras? Então, Camila, o ideal era que a gente tivesse o tônus, né? A ação de Uhum. todos eles. Porque, como eles estão em torno da cabeça humeral anterior, na questão do subescapular, superior, superior e inferior, infra, Tá dando todos uma cortada na sua estivessem internet. funcionando, certo? E aí a gente tem uma questão interessante que, quando a gente pensa em coisa, a questão da parestesia, né? Quando fica Paresia. paresia, Paresia. né? Quando a gente pensa em paresia, a gente tem um aumento da ativação da musculatura antigravitacional, certo? Certo, não é em 100% dos casos, depende um pouco da história prévia desse paciente, de como ele Mas usava os músculos antes, o grosso mas é isso, né? Do tipo, aquele padrão flexor, certo? então, aí eu não gosto desse termo, Ana, Eu porque sei. porque ele Você é não é mais de verdade moderna, na maioria. eu Ele sou não. antiga. Mas assim, Mas enfim, sim, sim. Então, eu falaria talvez assim, por exemplo, esse desbalanço muscular tende a ser com predomínio dos anterior. músculos antigravitários. Não Isso, necessariamente, mas tende a ser. Então, quando a gente vai isso. falar rotadores mediais, eles vão predominar, ou a gente vai falar os rotadores laterais, vão sofrer É. mais, vão estar mais fracos.
E aí, assim, mesmo nas condições musculares, esqueléticas, não neurológicas, Tá, a gente já tem um predomínio de rotador medial, exato. né? Então, a pessoa já vai para uma condição neurológica Uhum, que, na partida, normalmente já é de encurtamento de cadeias perfeito, anterior. perfeito. E a estabilidade do ombro, em boa parte, depende dessa força muscular posterior e superior. Uhum, Então, assim, a gente vai para uma situação em que a pessoa já parte de uma condição clínica inicial pré-lesão central uhum, ruim, uhum, vai para uma condição de, de paralisia ou de uhum, hipotonia, uhum. e depois, quando começa a ter os sinais positivos, eles estão desequilibrados. Exato. Então, assim, é muito individual, como todas as lesões de sistema nervoso central, né, Camila? Uhum, A gente uhum. sabe disso. A gente tem pacientes, por exemplo, que passam por AVC e tem. Você conversa com a pessoa, você vê a função dela, você fala assim, como assim? Como? Não dá nem Aconteceu pra alguma ver, coisa né? com ela? É. Né? Uhum, E tem uhum, outros que estão numa condição clínica muito mais uhum, crítica, que é a coisa do diagnóstico anátomo-patológico. uhum. AVC, AVE é um diagnóstico de que aconteceu alguma coisa no sistema nervoso central, mas É. funcionalmente pode ser uma variedade, né? Não diz nada pra gente. Deixa eu te falar É, uma coisa. Você sabia, Ana? Eu não sei se o pessoal sabe, que quando os pacientes, quando os sinais positivos começam a aparecer, antigamente a gente falava sinais de liberação piramidal, né? A gente não fala mais hoje em dia, mas só para o não. povo sintonizar. É. Quando esses sinais Eu não sou tão positivos, velha. exato, começam a aparecer, a gente observa que os músculos que tendem a entrar com o aumento de atividade tem muito a ver com as características prévias do paciente, em termos de esporte, hobby, profissão. Uhum. Então, isso que você está falando é legal, porque assim, naturalmente o ser humano já tem uma tendência de coisas para dentro, de coisas em rotação interna. É da nossa sobrevivência. Evolutivamente, a gente, inclusive, ganhou isso, né? Só que se você é, por exemplo, tenista, ou nadador, ou caminhoneiro, ou carregador de caixa, e você tem um AVC, a chance de bíceps, peitoral maior, latíssimo do dorso, entrarem primeiro e entrarem mais potentes no mau sentido, de desbalanço, em contrapartida a um supraespinal, a um deltoide posterior, a um É, é, trapézio inferior, é muito grande. Então, aí esse desbalanço fica maior ainda, né? fica. E a gente nem está falando aqui, Camila, da possibilidade de ter um paciente que teve um AVC, um AVE, o que seja, que foi para essa situação com uma lesão parcial de tendão, por Boa. exemplo, no supra, né? Uhum, Então, a uhum, gente está falando, assim, de uma situação clínica na qual, inclusive, esse músculo pode estar anatomicamente uhum. desfavorecido porque tem pouca inserção no deltóide, no, perdão, no úmero, né? Porque tem uma parte do tendão que está rompida. Não tem E como que a gente nesse saber isso, né, Ana? Não não tem, tem, porque é né? assintomático. É Uhum, assintomático. A maior parte das lesões até 50 anos são assintomáticas, né? uhum. Mas aí tem um negócio muito legal, que é assim, muito legal. Tem um negócio que Um faz parte do conhecimento nosso. interessante. É, tem uma coisa interessante nisso tudo, é que o sistema nervoso sabia dessa lesão prévia. Uhum, Ele sabia que esse tendão estava rompido. Não tem como, isso não passa desapercebido do sistema nervoso central. uhum. Mas por alguma razão, ele entendia que aquilo não era um problema. Tudo bem, tá tudo bem. Tá. Tá rompido, mas tá tudo bem. Agora, peraí. Agora tá rompido. Agora tem um músculo fraco. Agora eu não consigo acionar fuso ATG para receber as informações Entendi. que eu tinha antes. Agora, o que está acontecendo? E isso por si só, esse escrutínio das condições de homeostase do sistema, isso por si só pode ser causa de dor.
né? Entendi. Do sistema nervoso central avisar, olha, tem alguma coisa que não está normal lá fora, Uhum. lá Uhum. fora na periferia. Uhum. E aí, isso causar dor. Então, muita gente me pergunta, Ana, você acha que eu deveria recomendar para o meu paciente com AVC ou AVE fazer a cirurgia de reparo do manguito rotador? E eu fico muito na dúvida, porque essa lesão, a lesão por si só podia estar lá antes, Uhum. né? E para um Uhum. paciente desse passar por um período de mobilização, né, Exato. é muito complexo. Então, assim, tem que ser uma cirurgia muito bem indicada, Eu né? não encontrei Muito na bem. literatura nada sobre cirurgia para paciente com subluxação e AVC. Porque eu não É, consegui imaginar essa combinação de um procedimento cirúrgico no membro superior, plégico ou parético. exato. Colocando na balança os prós e os contras, eu vejo muito mais contras do que prós. É, Eu eu não vejo tem nada na muito. literatura. Em termos de tratamento médico, eu vejo muito mais vantagem em algumas infiltrações, Perfeito. medicação, bloqueio de Uhum. nervo supraescapular, sabe? Uhum. Do que exatamente o procedimento cirúrgico de reparo do tendão. Porque, como Uhum. eu disse, ele já poderia estar lá presente, Uhum. mas antes o sistema nervoso central não entendia aquilo como um problema. E agora entende Uhum. porque realmente tem mais coisa colaborando para que essa articulação, para que esse tecido, né, tenha que chamar a atenção do sistema nervoso central. Entendi. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que retirar a ação muscular, ainda que temporariamente na fase plégica, e retornar com uma ação muscular desbalanceada na fase Uhum. parética, não é algo que o sistema nervoso central vai entender Uhum. facilmente. Uhum. Algum incômodo, alguma dor. Então, assim, quando eu vejo 81%, me dói o coração, porque é muito É dos muito. pacientes, mas do ponto de vista neurofisiológico, assim, pensando a estrutura, como o nosso cérebro funciona, tomando conta do corpo, me parece Uhum. muito razoável. Razoável. Me fala, Ana, do papel da escápula na estabilidade do úmero, para a gente poder passar por um outro tópico e poder abrir para a interação com o É, pessoal. é interessante o pessoal lembrar que a escápula, né, a presença dela na, na função do membro superior é basicamente manter a relação de comprimento-tensão dos músculos escápulo-torácicos. E esses músculos são músculos posteriores, na grande maioria, com exceção do supra, que é mais superior, né? Uhum. E aí, o que a gente precisa lembrar, e o subescapular, que é anterior, mas enfim, a escápula foi feita para se movimentar junto com o braço, mantendo uma relação de comprimento-tensão favorável para os músculos que saem da escápula e vão para o úmero. Uma vez que a escápula não consegue fazer esse movimento, esses músculos perdem a capacidade mecânica de gerar torque, principalmente depois de 90 graus. Isso pode começar antes, mas Uhum. principalmente depois de 90 graus. E aí tem uma outra coisa importante, e ela é mais relativa ao supra e aos rotadores, que é a questão da manutenção de acoplamento da cabeça humeral na glenoide quando o braço está do lado do corpo, né? Porque, veja, os nossos pacientes, No eles têm repouso, pouco assim, você diz? Na posição quando a gente está anatômica? com o braço do lado do corpo. Quando a gente Ah, está com o braço do lado do corpo, pela gravidade, a gente tem uma tensão maior na porção superior superior. do tendão, né? Em Uhum. contato com o úmero. Uhum. E essa tensão, ela tá justamente naquela área menos vascularizada do Uhum. supra e tal, mas ela não é uma área não inervada. E aí, na ausência da força de coaptação, a gente tem tensão mecânica, né, sobre essa estrutura que é inervada Uhum. com o braço que está luxado. Então, Uhum. a gente precisa ficar muito atento com essas coisas. A questão da escápula é principalmente porque mesmo quando você está com o braço parado do lado do corpo, a escápula tem um posicionamento e esse Uhum. posicionamento também favorece essa ação muscular
E posteriormente é muito importante para nós ter uma boa escápula, porque ela é o ponto de fixação dos músculos que são os estabilizadores, Uhum, né? uhum. Então, se Eu você em tiver aula. fraqueza, perda de coordenação, paralisia, de qualquer coisa Uhum, periescapular, isso uhum. afeta a função glenumeral. Tanto que em aula eu ensino os alunos e a fazerem essa avaliação clínica quando estão com o paciente. Eu sempre falo assim, esses mágicos 5 graus de angulação da escápula na direção da rotação superior ou rotação para cima, ele é mágico porque ele coloca a cavidade glenoide numa posição um tiquinho para cima. Né? Então, é Exato. mágico. E é mágico na nossa avaliação, porque você vê a posição da escápula, você com a sua mão pega o ângulo inferior. Se você reposicionar esse ângulo inferior e mudar alguma coisa visualmente na subluxação, isso te indica uma das razões da subluxação. Então, te Claro, dá pistas para tratamento, né? claro. Então, eu sempre falo esse mágico posicionamento da É. escápula, ele dá um guia muito importante, tanto da nossa avaliação quanto das nossas escolhas de tratamento. E isso é um toque, Camila, muito especial, porque, por exemplo, para condições musculoesqueléticas, em que todos os músculos estão funcionando de maneira Uhum. ok, esse Não vai fazer grauzinho aí diferença, pode não né? ser nada. Eu sei. Mas no paciente neurológico, ele Faz fala: opa, muita. Faz opa, muita aqui, diferença. aqui está a minha paresia, Exato. ou a Uhum. resposta de tracionamento anterior da escápula. É aí que você pega. E isso é totalmente diferente quando a avaliação é num caso musculoesquelético, quando é num caso neurológico. Entendi. Isso a gente visualiza mesmo porque a hipotrofia nos pacientes neurológicos, dependendo de quando você pega eles, é claro que se for na fase aguda não vai ter hipotrofia É, ainda. Mas quando você pega esses pacientes na fase crônica, estou falando 6 meses depois da lesão, você vê é muito grande. desenhada a anatomia da escápula, desenhada onde está o acrômio, Perde muito clavícula, rápido. perde muito rápido. Então, você fazendo esse reposicionamento, você visualiza. Você vê, às vezes, entrando até aquela ação muscularzinha de novo no deltoide, fibras médias ou no deltoide posterior. Você fala, opa, parece que... Aí você pensa, caramba, não estava vindo informação do trato córtico-espinal ou está vindo, mas a biomecânica É, desse não ombro não está ajuda, permitindo não que essa ajuda. informação resulte em ação muscular, né? Exato, exato. E aí, desse ponto de vista, a gente vai falar ainda, gente. A gente não tá com os comentários abertos, mas eu sei que tá passando aí na cabecinha de vocês, né? O Ai, kinesiotape. ai, ai. As bandagens rígidas também podem ser interessantes. A gente vai falar disso A já gente já. já Calma vai aí. falar. Calma, já Sossega vou abrir. sobe o coração, mas sossega o coração. Deixa eu só te fazer mais uma pergunta antes da gente abrir. Eu queria saber se vocês, na prática, e com base numa literatura meio antiga, então eu queria me atualizar com você. Eu queria saber que o Callier, ele usa essa classificação. Ele Sim. usa subluxação inferior, subluxação É, superior e subluxação anterior. Na prática, eu vejo essas 3 características e eu vejo é, razões biomecânicas diferentes acontecendo ali, entendeu? De uma impactação, de uma subluxação inferior e de um ombro muito projetado para frente. aham. Você usa outro tipo, não tem mais nada a ver isso, tá Ó, errado, qual que é o lance? de novo, isso é diferente para músculo esquelético e para neuro, tá? Para músculo esquelético, a gente usa duas classificações para luxação e subluxação, que é o TUBS e AMBRE. Tá? TUBS, que são as siglas, né? T de traumático, U de unidirecional. Então, as características de uma lesão que normalmente é traumática e tem uma direção de instabilidade. E o AMBRE é aquela instabilidade atraumática, né, multidirecional, que normalmente se desenvolve ou por hipermobilidade generalizada ou por mobilidade excessiva do próprio ombro. A gente tinha uma terceira classificação, que era o IOS, que era própria dos atletas arremessadores, e que Uhum. a gente excluiu por entender que ela era uma adaptação e não uma doença exatamente, tá? Uhum. Então, na músculo esquelética, a gente usa duas classificações.
que é essa de traumática unidirecional ou atraumática multidirecional. E isso não serve para neuro. Então, não serve, né? A gente não Não consegue serve, pegar daí, não né? serve. E aí a classificação do Callier parece antiga, mas como você disse, clinicamente ela tem muito Tem significado para você. muito significado. Porque essa coisa, tá fraco, muito fraco, o ombro tá caído, vai para esse recesso inferior, onde a gente acomodaria o movimento de elevação, Uhum. né? É mais anteriorizado, porque tem uma força muscular anterior puxando exageradamente. Ou ainda, qual é a terceira mesmo? Superior, que é a impactação. Aí eu pego Que de é a vocês, eu impactação. pego a literatura de síndrome do impacto ou de ombro É, congelado, que me que parece ajuda mesmo. muito, porque parecem muitas características É, parecidas, né? Então, é, na aula de ombro doloroso, a gente falou muito sobre o ombro congelado nos falando. pacientes hemiplégicos e é uma condição Que é comum, bem né? concorrente, né? É. Mas veja, Exato. essa classificação, por mais antiga que ela seja, ela faz mais sentido na neuro. Uhum. Quando sair uma nova, você me avisa? Você avisa Se nós? sair, Porque se a gente. sair, eu te conto. Gente, vou abrir os comentários aqui para ouvir um pouco o que vocês acharam dessa primeira O pessoal já parte, tá aí, ó. saber aí o que vocês acharam e começar a pensar um pouco em responder as dúvidas de vocês e falar um pouco se a gente pode passar para tratamento. Eu queria falar um dado, presta atenção, pessoal, presta atenção. Olha aqui, eu achei o máximo esse artigo. Esse artigo é de Menina, você achou muito 2016. Eu artigo. achei muito Tô artigo, gente. Vou impressionada. botar tudo no Telegram, tá, queridos? Ó, vai estar lá, tá bom? No meu canal. Impressionante. Vou mandar para a Ana também posta lá no dela. Esse Ótimo. estudo do Jang de 2016, olha o que eles fizeram, gente. Eles fizeram através daquela tractografia que na live de neuroplasticidade eu e a Layali falamos para vocês. Eles avaliaram nos pacientes que tinham subluxação de até 2, subluxação inferior de até 2 centímetros e os que tinham menos de 2 centímetros e fizeram a tractografia para detectar como que funcionava o trato córtico-espinal, ou seja, as projeções descendentes que vão para os músculos que supostamente estão hipoativos ou tão fracos. E eles encontraram uma relação enorme entre os pacientes que têm subluxação acima de 2 centímetros, são aqueles que têm baixíssimo potencial atuante do trato córtico-espinal. Então, a gente está falando desses pacientes que justamente o sistema nervoso não está conseguindo se comunicar com o efetor por alguma razão nesse percurso de neurônio a neurônio, né, ao efetor, e isso é uma das razões que explica a sub ser maior do que 2 centímetros. Então, eu achei muito massa essa correlação e a imagem é linda. É linda. A imagem é linda. Vocês não estão vendo, mas é Ai, linda. vocês não estão vendo, mas olha aqui, eu vou ter que mostrar. Olha isso Ai, aqui, olha pra gente. ver. Olha, eu vou apontar aqui, A tá? distância do Sub. úmero com a Ó, crânio. tá vendo? Sub maior que 2 centímetros, sub menor que 2 centímetros. E a tractografia do córtico espinal aqui, ó. Tá vendo a descendência do trato, gente? Olha que coisa linda. O trato tá descendo, tá chegando, tá indo na direção do músculo. E olha aqui como não tem, o trato não tá indo. Aê. Então, essa Linda. informação é linda. E essa informação ela é importante para a gente porque ilustra e mostra o quanto que a ação muscular é, de fato, uma das razões importantes para a ocorrência da subinferior, né? Vamos lá, fala aí. O que vocês querem saber agora de tratamento? Estão falando do bendito dos slings, das tipóias, que a Tá. gente tem aqui na A nossa gente sequência. tem aqui na nossa sequência. Vou falar então primeiro das tipóias, slings e tudo mais. Vou chamar tudo de órteses, tá bom? Vamos falar órteses em geral. Para mim, a revisão top das galáxias para isso é a do Nadler de 2016, tá bom? Tem outros ensaios clínicos, qualidade questionável. Essa revisão do Nadler, eles colocam que
órteses exercem um efeito positivo na redução da subluxação vertical. Então, nessa mensuração em centímetros aí, e feita no raio-x, quando você usa órteses, mas em especial as órteses que oferecem a proteção proximal, então que favorecem a coaptação proximal, mas que também tem, olha aqui para mim, ó, um apoio distal. Então eu não estou falando do tipo uma espaldeira aqui, que amarra aqui no abdômen, mas que o braço está solto. Essa não é o melhor tipo de órtese para redução da subluxação. Então, eu estou falando de alguma coisa com suporte aqui também. E eles mostram na revisão sistemática a diferença entre as órteses que só suspendem proximal e que também dão suporte distal. E isso faz uma diferença importante. Faz sentido também, né, Camila? Porque, afinal de contas, pensa, é toda uma alavanca, é todo um peso de segmento, né? Quando se apoia aqui a extremidade, se alivia muito a quantidade de força que precisa ser sustentado. Então, para mim olha, faz Ana, muito sentido. tem uma pergunta aqui que é uma pergunta muito boa. Como vocês classificam o ombro? Ah, não, é de plexo. Ah, não, eu não quero falar de plexo, Vera, mas a sua pergunta é boa para como que a gente sabe. Estamos falando de AVC, tá bom? Hoje é paciente hemiplégico. Depois a gente fala outro dia de plexo. Mas como que ele é subluxado ou vira luxado? Na ortopedia, a partir de quanto vocês definem isso? Para nós, subluxação de ombro, a gente considera pela distância entre o acrômio e a cabeça humeral, né? E qualquer coisa maior que 2 centímetros, a gente já considera A uma gente também. luxação. 2 centímetros e meio, tá? Tá. E aqui tem uma pergunta rapidinha, eu só vou responder a Aline. Onde você compra bandagem rígida em Ribeirão? Aline, eu trabalho numa unidade de saúde pública, então eu, Ana Maria, não compro nada. Quem compra é a Secretaria Municipal de Saúde. Mas em Ribeirão Preto tem várias lógicas cirúrgicas que têm esse material, então não é difícil de achar, né? Aqui na cidade tem umas 6 cirúrgicas diferentes, alguma delas deve ter, tá? Ainda sobre órtese, gente, tem um outro estudo aqui do Bladel, que ele é de 2017, e ele comparou essa órtese que suspende aqui e apoia o antebraço, comparou com aquela de neoprene que a gente veste aqui e amarra transversal aqui, e comparou com aquela parecida com a espaldeira. E ele não encontrou efeito de nenhuma das três, nem na redução da sub ao raio-x, nem na prevenção de sub, tipo indicar isso desde a primeira semana do AVC para evitar que a sub aconteça também, não detectaram isso, e também não encontraram melhora da função muscular ou da atividade funcional do membro superior. Então, é meio questionável. Ele até levanta a possibilidade de que a órtese poderia inibir a atividade muscular. Né? Então, complicado isso, né? Posso fazer assim uma reflexão, consideração, uma reflexão? É lógico que são casos diferentes, de novo, né? Mas assim, a literatura vem mostrando em várias situações para musculoesquelética que todo tipo de ajuste rígido ajuda. Mais do que fitas flexíveis, os ajustes rígidos funcionam e ajudam. Está acontecendo para patela, está acontecendo para várias articulações. E aqui eu queria fazer um parênteses. Veja que os desfechos são força muscular, né? Aqui os desfechos são redução da sub, ativação muscular, não é bem força não, que eu acho que é EMG. E retorno das atividades funcionais do braço, uso do braço funcionalmente. Tirando o uso do braço, tá? Que é mais pessoal, mais subjetivo, não são variáveis centradas no paciente. Pergunta para o paciente se ele quer ficar sem o sling ou se ele quer ficar com o sling. Boa esse comentário. Que é o desfecho centrado no paciente. Eu tô falando isso porque aqui em Ribeirão a gente tem pacientes que, por causa do calor e do material
não querem usar, Uhum, apesar de ficar muito bom e tal, o uhum. ajuste, aquela coisa toda. E tem outros pacientes que se sentem muito mais seguros e confortáveis, Exato. inclusive para tentar usar o braço. Então, gente, esses desfechos de eletromiografia e Uhum. posição articular, eles são legais para a gente imaginar o que está acontecendo do ponto de vista biomecânico, mas a preferência do paciente é importante, né, Camila? Eu acho. Com certeza, as pesquisas têm evoluído nessa direção. Não ainda nessa temática específica nos É, pacientes com AVC, mas com outros tipos de intervenção, já têm sido colocados desfechos sob a perspectiva do paciente, ou mensurações mais quali, escalas Likert de preferência, de satisfação, de usabilidade. Eu acho que devagar isso deve chegar aqui. Mas se a gente comparar com a nossa live de ombro doloroso de um mês atrás, em que a gente apresentou a literatura sobre o uso dos slings, das órteses, e dos efeitos positivos, o suporte que a literatura nos dá para a escolha dessas órteses na redução da dor, isso já levanta um pouco a lebre para essa questão, porque dor é uma experiência pessoal, né? Então, é, se as revisões sistemáticas são duas, não é uma só, apontam que o uso das órteses para redução da dor nesses pacientes ela é importante, talvez isso dê um indicativo de que para segurança, para percepção, para autoeficácia, ele realmente prefira ter alguma coisa, ele se sinta mais seguro sim, até para usar o braço no dia a dia depois, né? E aqui a Annelise faz uma consideração importante. Olha, mas se eu colocar essa fixação distal, eu não vou perder em funcionalidade? É Uhum, excelente. Então, de novo, se é um sim. paciente que vai saber dosar, que vai usar, que deixá-lo um pouco mais confortável pelo apoio distal, e a gente está pensando apoio distal, gente, para quem está principalmente numa fase mais plégica, certo? Plégica, É, claro, em que ele não claro. consegue usar tanto o membro Uhum, superior. A hora que ele uhum, começa a recuperar a função muscular, uhum. esse apoio distal é menos necessário, eu acho. E eu também acho importante como a gente orienta o uso da órtese, porque os profissionais, eu vejo assim, indicam o sling, indicam a órtese. E como se fosse uma indicação eterna, para sempre. É para usar o dia todo, exceto quando estiver dormindo. É isso que eu Tá aqui, vejo, é ó. isso que eu uso, Vocês né? usam sling por quanto tempo? Tá aí, ó. E assim, não é para usar o dia todo, não é para tirar só para dormir. Isso tem uma indicação, e essa indicação vai depender da quantidade de ação muscular que o paciente começa a te apresentar. E, de novo, olhem para os desfechos que esses estudos que nós estamos comentando falam. Eles estão preocupados mecanicamente com a redução da sub. Tipo, era de 2 centímetros e passou para 1. Maravilha! Aí eu te pergunto, isso é importante? É. Mas esse é o desfecho mais importante para o paciente com sub? Eu não sei se é o mais importante. Eu preferiria que ele recuperasse o uso do membro superior nas atividades funcionais. Sem Se ele dúvida. recuperasse isso, E, a- talvez fosse mais interessante do que reduzir 1 centímetro da sub. e, ó, se a gente deixar, a gente vai falar só disso. Mas enfim, eu queria É. comentar um último aqui, ou se você quiser mais um, mas um eu quero comentar muito. Maria Silvia. Maria Silva, ela está falando o seguinte: não pode comprometer a ativação muscular e o músculo se acostumar com algo sustentando e retardar a utilização. Eu queria dizer que muitos estudos tiveram a preocupação de ver isso, por exemplo, naquelas cintas de compressão lombar, né, Uhum. para levantadores de peso, ou mesmo nas órteses de contenção de patela. A gente realmente imaginava que usar essas coisas causava um aprendizado no sistema nervoso que levava o músculo a ficar lento, preguiçoso ou qualquer coisa Uhum. assim. E nada disso se provou Se nas provou. condições músculo-esqueléticas. Uhum. Mas vejam, o sling, gente, de novo, ele tem um período de uso, principalmente na fase mais plégica. Nós não vamos manter a pessoa nisso. E é lógico, existe a preocupação de botar o paciente numa posição que favorece o Sim. padrão. Flexor. Ai, não gosto de falar, porque você É. você vai me reprimir. Não, mas é que Mas assim, enfim, é o padrão você mais não quer comum. deixar o paciente Uhum. numa posição que vai encurtar ou vai diminuir a Exato. funcionalidade. Não é para isso que o sling serve, tá, gente?
é uma coisa temporária. É como um gesso, né? Você vai pôr e vai tirar. Tem uma Tirar. fase de uso ideal. Uhum, Oi, Virgínia, um beijo. perfeito. Perfeito. Então, é importante você estar atento para as reorientações quanto ao uso da órtese. Vamos falar de fez, que fez é uma coisa Vamos. linda aqui de evidências, assim, que dá gosto, né, gente? Quer dizer, dá meio gosto. Poderia ser melhor ainda, mas dá meio gosto, né? Mas sem dúvida nenhuma, não dá para falar de ombro subluxado sem falar do uso do fez, né? São as Não. nossas melhores evidências. E se eu fosse recomendar uma revisão sistemática, é a do Lee de 2017, muito bem conduzida, foi publicada na Clinical Rehabilitation, uma super revista, e os resultados são. E é para subluxação, tá bom? Porque tem várias revisões do uso do fez para ombro doloroso. Aí a gente já falou na live passada, tá? Para sub, então, essa revisão, ela coloca que existe um efeito positivo na redução da sub na fase aguda, subaguda. Quem é o paciente na fase aguda, subaguda, gente? Fase aguda é do teve o AVC até 7 dias após o AVC. Isso é agudo. Fase subaguda é 7 dias do AVC até antes de completar 6 meses da lesão. Então, é nesse período que o FES tem seus melhores efeitos para redução da sub, ok? Para pacientes crônicos, nesta revisão do Lee, os resultados não são positivos. Nem para a melhora funcional do uso do braço e nem para a redução da dor quando essa sub tem dor. Aí a gente tem que pensar em outras revisões que avaliam intervenções para membro superior com o desfecho voltado para a recuperação da função e que apontam melhora de determinadas intervenções umas sobre as outras. Não é pelo uso do FES em si. O que você quer falar, Ana, sobre FES para subluxação? Menina, eu não quero, olha, não quero nem te contar. Eu Fala! passei, eu passei essa tarde, das 3 da tarde às cinco Falando e de FES com a meia, doutora Josi e com o Richard. Simplesmente com os papas. só com gente que entende de eletroterapia. E bem no finalzinho a gente falou de fez para o ombro hemiplégico, porque não tinha como sair dessa Sair aula sem dessa. falar disso. Falaram de E aí ombro doloroso ou de subluxado? falamos de subluxação, Tá, principalmente, tá? Então, exatamente do que a gente está falando hoje. E tá. aí a Josi chamou atenção para 3 dados, tá? Quanto mais cedo se começa a Perfeito. eletroestimulação, melhor os resultados ao longo do tempo. Então, gente, o É isso ideal era aí. que, as soon as você recebe o paciente, né? Se ele não foi seu paciente antes, né? Que assim, que ele passou por uma reabilitação outra antes de você, que você converse com ele, entenda, saiba se ele fez alguma vez ou não eletroestimulação no ombro. Mas quanto mais cedo se começa, e se você começa lá na fase em que ele está plégico, melhor. É Os melhor. resultados são muito bonitos aqui da Tá? revisão, quando compara aguda, subaguda com crônica. O diamante da revisão sistemática Para muda de subaguda lugar é muito melhor. absurdamente. É? É. Então, quanto antes, melhor. Outra coisa, quanto mais leve ou moderado são as perdas funcionais do paciente, então, assim, os casos mais severos terão resultados menos favoráveis à eletroestimulação. Uhum. Moderados e leves têm resultado melhor na questão de controlar a subluxação do ombro. Perfeito. E aí, duas coisas mais interessantes. Primeiro, parâmetros, né? O ideal é que a gente trabalhe na tetania, mas numa tetania que não fadiga rapidamente essa musculatura, que é uma musculatura que fadiga facilmente, e ela exige, como exigiria no treino neuromuscular de uma pessoa sem problema central, é um treino, tá? Uhum. Então, vocês não vão instalar um fez, fazer 1 hora e achar que beleza, não é assim. Vocês vão ter Uhum. que começar devagarzinho. Colocação de eletrodos, a mais descrita na literatura,
sobre o deltoide e superior aqui atrás no supra. No supra. E aí começar com níveis bem baixos de frequência, do tipo 25, 30 Hz, que é uma frequência que dá tetania, mas que não fadiga tão rápido, tá? Uhum. E o ideal é começar ciclando on-off, porque esses pacientes, de novo, podem estar muito enfraquecidos e a gente não quer, por exemplo, que eles tenham dor muscular tardia, porque pode acontecer se você exagerar Uhum. no tempo de contração desse músculo. Uhum. Mas o ideal é que ao longo do tempo a gente consiga reduzir os tempos de off e deixar mais tempo a intensidade de estimulação. E, de novo, não é uma estimulação para criar arco de movimento, você não está fazendo fez. É Aham. uso ortótico. Então, você vai ver a cabeça sair de uma posição luxada para mais superior, vai reduzir Aham. sinal de suco. E Aham. aí, o que a Josi falou que eu achei lindo. Nesta hora, né? Quando o paciente está mais plégico, esse uso é um uso de correção ortótica passiva. Uhum. E assim que esse paciente tiver condições, você começa a usar essa estimulação que corrige a luxação para Uhum. fazer exercício. Claro, claro, claro. Que lindo! Exato. Aqui nessa. Que maravilha, Ana, esse nível de detalhe. Nessa revisão sistemática do Lee, ele coloca os parâmetros muito parecidos, ó. Frequência de 10 a 36 pulsos por segundo, duração É, do pulso de 200 a 250 microsegundos, de 3 a 7 vezes por semana, de 4 a 8 semanas. Né? Porque essa foi a maioria exato. dos protocolos incluídos, dos ensaios clínicos incluídos. Tem muito E de ensaio novo, clínico, né, gente. Camila? 4 a 8 semanas, porque é compatível com o que o sistema muscular leva para melhorar o recrutamento e melhorar em ganho de área de secção transversa. É isso aí mesmo. Perfeito, perfeito. E para você colaborar de fora para dentro com o trato córtico-espinal, que está pouco Não é? ativo. Então, gente, isso é neuroplasticidade. Não é Top lindo? down ou bottom up. Sabe assim? De cima para Exato. baixo ou de baixo para cima? Então, nesse caso, a gente está fazendo de baixo para cima. E se a gente fizer de acordo com a recomendação da doutora Josiane, pedindo ação muscular ou pedindo uma atividade funcional do tipo, na hora que a contração vier, ele segura a garrafa e tenta tirar um tiquinho da mesa. E tenta tirar um tiquinho da mesa. Então, aí você está unindo de baixo para cima com um comando de cima para baixo, ativando o mesmo trato descendente, né? E aí o Nivaldo falou que ele tem, ou que leu alguma coisa de eletroestimulação com feedback. Excelente, porque aí, além de tudo, você É tem essa isso. coisa do paciente ter um alvo, né, para atingir. Eu Aham. acho super legal. Super bacana. É... Ana, a gente tem 6 minutos. Eu queria só falar. Mentira! Ai, juro! Salve Ai, essas não tô lives, mais meu acostumada. Eu Deus. só faço live no YouTube que eu posso falar Tá 2 horas, metida. 3 horas. Metida. Eu também vou começar a fazer live no YouTube, Ana. Você tá É me muito mais estimulando. gostoso. Mais gostoso, né? Porque pode mostrar os slides, né? É Tem a a. aula. Show. Nós vamos fazer a próxima. Só queria falar, sabe do quê? Em 5 segundos, né? Mas sobre essa questão dos kinesiotapings, que a gente não Fala, falou, fala. né? Porque, olha, gente, eu vou ter que mostrar isso, igual o que eu fiz. Eu sei que a live tá terminando, mas vocês merecem ver isso. Dá uma Vem olhada aí que é nesse ótimo. artigo aqui, minha gente. Apple, eu não sei direito, 2014, tá bom? O que é uma revisão sistemática que foi publicada na Neurorehabilitation. Dá uma olhada aqui, todos os tipos de kinesiotaping, strappings, como vocês queiram chamar esses trem todo aí de colar na pele, é isso aqui que é a revisão sistemática, tá bom? E tudo aquilo que a gente imaginava, elas discutem que não tem evidências de que se melhora a informação sensorial ou não, de que corrige a sub ou não, mas vamos lá, vamos fazer a revisão sistemática para ver o resultado. Olha aqui, gente, são poucos ensaios que entraram no pool para verificar a melhora na recuperação motora do membro, tá bom? Mas o resultado, olha a amplitude e ó, o resultado
não é favorável ao uso dos strappings, kinesiotapings para a melhora da função. A única coisa que essa revisão nos dá algum acalento para o coração para usar kinésio é porque ela não causa efeitos adversos. Ó, não foi reportado, não foi reportado, não, tá bom? Então, efeitos adversos é tipo assim, dor ou aquelas coisas Irritação na pele. Isso, irritação, alergia, blá, blá, blá. Mas a gente não tem evidências ainda. Eu falo ainda porque tudo pode ser, gente. Tudo pode mudar. Mas eu não gastaria o meu precioso dinheiro nesse momento colocando kinesiotaping no ombro dos pacientes com subluxação ainda. Ok? Fala aí, Ana. Você... muito rápido. Muito rápido. Alguma coisa de kinesiotaping que você acha importante para fechar aqui? Eu acho só que a gente precisa investigar bandagens rígidas. De verdade. Uhum. Porque em outras partes do corpo tá dando certo. Tá dando então, certo. Provavelmente. Mas lembra, a escápula move embaixo da pele, tem aquela coisarada toda. Tem que ser alguma coisa meio pelo ângulo superior, sabe? Pegar assim bem no osso mesmo. Uhum. A gente vai dar um jeito nisso ainda. De pensar ainda sobre isso. Ok. Minha gente, espero que vocês tenham aproveitado essa aula. É sempre bom, Camila. Sensacional, aprendo muito contigo. Uma super oportunidade, Ana Maria. Muito obrigada pela tua disponibilidade e por me incluir na sua Semana Golden, viu? Ai, não, ótimo. E quero falar uma coisa, gente. Põe o nome aí, ó. Universidade de São Paulo. Nós somos da Universidade de São Paulo, estamos aqui pelo Brasil, por todo mundo da profissão, distribuindo o que a gente faz lá, viu? Lembrem-se disso. USP. É verdade, USP. É um jeito de abrir a USP para a sociedade, né? Quem de repente não teria chance de estudar lá, ou de fazer um curso lá, ou de ter contato com os professores de lá, está tendo através da internet. O que as mídias sociais estão fazendo? Nossa, é incrível, não tem preço. Né? É incrível, é incrível. Eu estou realmente super contente com essa interação e com essa nova forma de ensinar e de aprender. E eu queria mandar um beijo enorme pro Nivaldo. Tô morrendo de saudade do meu professor. Meu querido, sempre eu encontro ele em congresso e tal, e agora a gente não tá podendo se ver. Então, um beijo grande. Nivaldo, você sabe que minha mãe te adora, né? Então, um beijo dela também para você. Muito obrigada. Minha mãe adora ele. Obrigada, Nivaldo. Obrigada a todos pela audiência, pela participação, pelas perguntas. O nosso grupo do Telegram está no link na nossa bio. Vai lá. Todos esses artigos citados vão estar lá. E um resuminho esperto também a gente vai pôr lá para vocês, tá bom? Camila, gente, vocês não têm noção. Vera, um beijo, meninas, um beijo para todas. Luciana, ó, fiquem com Deus. E ó, deixa eu falar nesses últimos 20 segundos. Se liga na Masterclass Neuroplasticidade, que menos de 24 horas de lançamento, o negócio tá bombando. Tá bombando. Camila, inscrição lá, hein, gente? Vai ser um sucesso. Muito obrigada. Uma ação social. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigada, pessoal, gente. Se inscreve, não perde. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Beijo, querida.